51ª pergunta. Qual é o estado de exaltação de Cristo? O estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. 52ª pergunta. Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? Cristo foi exaltado na sua ressurreição em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido, e o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo realmente unido à sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isto fez ele na sua capacidade representativa, como cabeça da sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar sua ressurreição dos mortos no último dia. 53ª pergunta. Como foi Cristo exaltado na sua ascensão? Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhes das coisas pertencentes ao seu reino, e impondo-lhes o dever de pregarem o evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nosso cabeça triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e aparelhar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. 54ª pergunta. Como é Cristo exaltado em sentar-se à destra de Deus? Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser ele, como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus o Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória e poder sobre todas as coisas, no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças e em fazer intercessão por eles. 55ª pergunta. Como faz Cristo a sua intercessão? Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e sacrifício cumpridos na terra, declarando ser a sua vontade que seja aplicado a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e aceitação das suas pessoas e serviços. 56ª pergunta. Como há de ser Cristo exaltado em vir segunda vez para julgar o mundo? Cristo há de ser exaltado na sua segunda vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez no último dia com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da do seu Pai, com todos os seus santos e anjos, com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. 57ª pergunta. Quais são os benefícios que Cristo adquiriu pela sua mediação? Cristo, pela sua mediação, adquiriu a redenção, juntamente com todos os mais benefícios do pacto
da graça. 58ª pergunta. Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Tornamo-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela aplicação deles a nós, que é especialmente a obra do Espírito Santo. 59ª pergunta. Quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? A redenção é aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo a adquiriu, os quais são nesta vida habilitados pelo Espírito Santo a crer em Cristo conforme o Evangelho. 60ª pergunta. Poderão ser salvos por viver segundo a luz da natureza aqueles que nunca ouviram o Evangelho e, por conseguinte, não conhecem a Jesus Cristo nem nele creem? Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e não conhecem a Jesus Cristo nem nele creem, não poderão se salvar, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz da natureza ou às leis da religião que professam. Nem há salvação em nenhum outro, senão em Cristo, que é o único Salvador do seu corpo, a Igreja. 61ª pergunta. Serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à Igreja? Nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à Igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da Igreja invisível. 62ª pergunta. Que é a Igreja visível? A Igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. 63ª pergunta. Quais são os privilégios da Igreja visível? A Igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a ele. 64ª pergunta. Que é a Igreja invisível? A Igreja invisível é o número completo dos eleitos que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, o cabeça. 65ª pergunta. Quais são os benefícios especiais de que gozam por Cristo os membros da Igreja invisível? Os membros da Igreja invisível gozam por Cristo da união e comunhão com Ele em graça e glória. 66ª pergunta. Qual é a união que os eleitos têm com Cristo? A união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua na sua vocação eficaz. 67ª pergunta. Que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada.
68ª pergunta. Os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Todos os eleitos e somente eles são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito, contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca veem sinceramente a Jesus Cristo. 69ª pergunta. Que é a comunhão em graça que os membros da Igreja invisível têm com Cristo? A comunhão em graça que os membros da Igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele. 70ª pergunta. Que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. 71ª pergunta. Como é a justificação um ato da livre graça de Deus? Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus a favor dos que são justificados, contudo, a sua justificação é de livre graça para eles, desde que Deus aceita a satisfação de um fiador, a qual podia ter exigido deles, e proveu este fiador, seu único filho, imputando-lhes a justiça deste e não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. 72ª pergunta. Que é a fé justificadora? A fé justificadora é a que salva, é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho, para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. 73ª pergunta. Como justifica a fé o pecador diante de Deus? A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dela, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. 74ª pergunta. Que é adoção? Adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. 75ª pergunta. Que é santificação? Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são, nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior,
segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. 76ª pergunta. Que é o arrependimento que conduz à vida? O arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. 77ª pergunta. Em que difere a justificação da santificação? Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo, elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para a exercer. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Aquela liberta a todos os crentes igualmente da ira vingadora de Deus, e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Esta não é igual em todos os crentes e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. 78ª pergunta. Como é que a santificação dos crentes é imperfeita? A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Por isso são eles muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados, são impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. 79ª pergunta. Não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. 80ª pergunta. Poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que neste estado perseverarão até a salvação? Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçam por andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que neste estado perseverarão até a salvação, pela fé baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. 81ª pergunta. Têm todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? A certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la, e depois de gozar dela, podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza, por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções,
Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de caírem em desespero absoluto. 82ª pergunta. Em que tempo se realiza a comunhão em glória que os membros da Igreja invisível têm com Cristo? A comunhão em glória que os membros da Igreja invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. 83ª pergunta. Qual é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da Igreja invisível gozam nesta vida? Aos membros da Igreja invisível são comunicadas nesta vida as primícias da glória com Cristo, visto serem membros dele, a cabeça, e estando nele, têm parte naquela glória que na sua plenitude lhe pertence. E como penhor dela, sentem o amor de Deus, a paz de consciência, o gozo do Espírito Santo e a esperança da glória. Do mesmo modo, o sentimento da ira vingadora de Deus, o terror da consciência e uma terrível expectação do juízo são para os ímpios o princípio dos tormentos que eles hão de sofrer depois da morte. 84ª pergunta. Morrerão todos os homens? A morte, sendo imposta como o estipêndio do pecado, está decretada a todos que uma vez morram, pois todos são pecadores. 85ª pergunta. A morte, sendo o estipêndio do pecado, porque não são os justos livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo? Os justos, no último dia, serão libertados da própria morte, e no ato de morrer estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo, vem isto do amor de Deus para os livrar perfeitamente do pecado e miséria e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo na glória, na qual eles imediatamente entram. 86ª pergunta. Que é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da Igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? A comunhão em glória com Cristo, de que os membros da Igreja invisível gozam imediatamente depois da morte, consiste em serem aperfeiçoadas em santidade as suas almas e recebidas nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos, os quais até na morte continuam unidos a Cristo, e descansam nas suas sepulturas, como em seus leitos, até que no último dia sejam unidos novamente às suas almas. Quanto às almas dos ímpios, são imediatamente depois da sua morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e os seus corpos ficam guardados nas suas sepulturas como em cárceres, até a ressurreição e juízo do grande dia. 87ª pergunta. Que devemos crer acerca da ressurreição? Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Então, os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos, pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele. E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para vergonha, como por um juiz ofendido. 88ª pergunta. Que se seguirá imediatamente depois da ressurreição? Imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora, do qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. 89ª pergunta.
Que sucederá aos ímpios no dia do juízo? No dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo e, sob clara evidência e plena convicção das suas próprias consciências, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com seus santos e com todos os santos anjos, e lançados no inferno, para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos, para sempre. 90ª pergunta. Que sucederá aos justos no dia do juízo? No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postas à sua destra e ali abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo o pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja invisível gozarão com Cristo em glória na ressurreição e no dia do juízo. 91ª pergunta. Qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. 92ª pergunta. Que revelou Deus primeiramente ao homem como regra de sua obediência? A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. 93ª pergunta. Que é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. 94ª pergunta. É a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Embora nenhum homem depois da queda possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, todavia ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. 95ª pergunta. De que utilidade é a lei moral a todos os homens? A lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus e sobre os seus deveres para com ele, obrigando-os a andar conforme a essa vontade, para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, corações e vidas, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. 96ª pergunta. De que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados? A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo, ou para deixá-los inexcusáveis e sob a maldição do pecado se continuarem nesse estado e caminho. 97ª pergunta. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens,
é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado de sua parte, em conformidade a esta lei, como regra de sua obediência. 98ª pergunta. Onde se acha a lei moral resumidamente compreendida? A lei moral se acha resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo 20º do Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. 99ª pergunta. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Primeira, que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo o pecado. Segunda, que a lei é espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como às palavras, às obras e ao procedimento. Terceira, que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Quarta, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido, e onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa, e onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Quinta, que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever, mas nem todo o dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Sexta, que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. Sétima, que aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. Oitava, que, quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. 100ª pergunta. Que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos? Devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, o conteúdo dos mesmos mandamentos e as divinas razões anexas a alguns deles para lhes dar maior força.